Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Estarei convosco até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aclamemos a palavra com a salva de palmas. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos por um tempo em silêncio. Invoquemos do Espírito Santo o auxílio, para que Ele nos garanta as condições para que mergulhemos no mistério do que hoje celebramos. Invoquemos seu auxílio. Deixemos-nos mergulhar no mistério que Cristo hoje realiza. Amém. Irmãs e irmãos, antigamente, a festa de hoje, se colocava o símbolo do Natal na igreja. Porque o mistério do que nós celebramos hoje está intimamente ligado à centralidade da obra de Cristo que inicia no mistério da encarnação. Hoje nós celebramos a volta de Jesus para junto do Pai. A expressão teológica ascensão do Senhor. Ele subiu ao céu. Entrou na glória e sentou-se à direita do Pai. Se no Natal Ele entra em nossa vida, Ele é verdadeiramente Deus, que se faz humano em nossa carne. Na festa de hoje, em que Ele volta para o céu, agora Ele volta para o céu também na condição humana. Na oração da coleta, a oração primeira da missa hoje, na última oração da missa de hoje, pegue o seu folheto número 21, para você entender essa teologia. Número 21 do seu folheto diz assim: Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com os mistérios divinos, fazei que, leamos, que nossos corações com fervor para o alto, onde está junto de vós a nossa natureza humana. Onde está junto de vós a nossa natureza humana. A nossa natureza humana. E lá no começo, no número 6, pegue lá, do folheto, diz assim, na oração, chamada a oração em que se recolhe, se recolhe as intenções da igreja e apresenta a Deus. O sacerdote diz: Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exultar de santa alegria e fervorosa ação de graças
pois na ascensão de Cristo, vosso Filho, leamos, nossa humanidade foi elevada junto a vós, e tendo ele nos precedido como nossa cabeça, nos chama para a glória como membros do seu corpo. Pronto. Ele desceu e trouxe a condição divina para a terra. Ele voltou para o céu e levou a condição humana para o céu. A teologia dessa relação, o divino e o humano, é chamado de intercâmbio de dons, ou comunhão de dons, entre o humano e o divino. Aqui se inaugura uma perspectiva absolutamente renovada da relação do cristão com a criação. Há muito no cristianismo de hoje, recuperando algumas doutrinas medievais, em que se desenvolveu uma espécie de visão da fé muito negativa sobre a criação e sobre a vida, sobre o mundo. Por vezes, hora outra, alguém me diz: padre, eu só quero a salvação da minha alma, esse mundo para mim acabou, não vale mais nada, não presta mais para nada. Esse mundo, por Jesus e por sua morte, ressurreição e sua volta para junto do Pai, esse mundo foi retomado pelo senhorio de Deus. Vamos ao Evangelho para entender isto. Número 11 do seu folheto. Número 11. É a conclusão do Evangelho de Mateus. Nós estamos lendo o Evangelho de Mateus desde novembro do ano passado. E vamos continuar lendo até novembro deste ano. A partir de hoje, a gente tem como que, depois da Páscoa, a teologia toda da ressurreição e a ascensão do Senhor para junto do céu. A partir de hoje, domingo que vem, nós temos a luz, o esplendor do céu, para continuar lendo o Evangelho de Mateus. Dá para ouvir mesmo assim, com barulho lá? Dá. Vamos disputar para ver quem faz mais barulho aqui. A partir de hoje a gente continua lendo o Evangelho de Mateus, agora com o clarão do céu. Esse é o sentido. É preciso ler o que nós vamos continuar lendo até novembro. Lá no final do ano a gente não vai ler a conclusão do Evangelho, porque a gente está lendo hoje. Inclusive aí no seu folheto está diagramado errado, porque está dizendo proclamação, mas na formulação correta o sacerdote diz conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Você vai ficar, se você ficar mexido como eu fiquei com esse texto essa semana, vai ser muito especial para você essa semana. Vamos lá? Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Aqui é depois da paixão, morte e ressurreição. Jesus, durante 40 dias, continuou se manifestando aos discípulos, a algumas numerosas multidões, mas predominantemente Jesus assistiu os discípulos e preparou-lhes para a sua volta para junto do Pai. Ele, na madrugada da ressurreição, para quem foi à missa da Páscoa, no domingo, no sábado à noite, na vigília pascal e no domingo de Páscoa, ele aparece, ou os anjos aparecem às mulheres, também segundo o relato de Lucas, é Jesus mesmo que aparece às mulheres que vão ao túmulo de madrugada levar perfume. Ele aparece, ou pelos lábios dos anjos diz: não está aqui, ressuscitou. Ide contar aos irmãos que ele os encontrará na Galileia. Quer dizer, Jesus ficou 3 anos com os apóstolos. Ao longo desses 3 anos ele percorreu o caminho do norte da Galileia, indo para Jerusalém,
e nesse caminho ele ensinava o que era a obra, o que ele veio realizar. No terceiro ano, ele vai agora falando que vai ser morto, condenado, morto na cruz, ressuscitar e voltar para junto do Pai. Agora, por ele mesmo, quando fala para Maria Madalena: ide dizer aos meus irmãos que eu subo para a Galileia, lá eles me verão. Ou os anjos diz: ide contar aos irmãos que ele estará na Galileia, lá ele os encontrarão. Um monte que Jesus lhes tinha indicado. Permitam, porque aqui não é geografia, aqui é teologia. O monte aqui representa, para nós cristãos, o altar da missa de todos os domingos. Em todas as igrejas no mundo, é costume se subir algum degrau para acessar o altar, porque o altar é a prefiguração desse monte escatológico, o céu, a eternidade em Deus. Mas aqui este monte, na vida de Jesus, nos evangelhos, aparecem muitos montes, nós nos recordamos de muitos deles. Mas existem dois montes muito particulares. Eu resumo brevemente. Um é aquele monte das tentações. No primeiro domingo da quaresma, Jesus, depois de passar 40 dias e 40 noites em jejum no deserto, sentiu, em jejum e oração, sentiu fome, e o diabo aproximou-se dele e o tentou. Mandou transformar a pedra em pão, não só de pão vive o homem. Lança-te daqui para baixo, vamos ver se os anjos vão te segurar. Não transforme o templo em circo. Aí o demônio apela, leva Jesus num monte muito alto e mostra todos os reinos deste mundo e sua glória, e diz: tudo isso foi entregue a mim, e será teu se te prostrares em adoração diante de mim. Jesus diz: vai para longe de mim, Satanás, porque a palavra diz: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Este monte aqui, muito seguramente do ponto de vista teológico, mais do que geográfico, mas também geográfico, pode seguramente ser aquele monte das tentações. Um outro monte que eu me refiro, da transfiguração, onde Jesus transfigurou-se diante dos discípulos com Moisés e Elias, a voz do Pai dizendo: este é meu filho amado, escutai-o, lembram? E Pedro queria armar as tendas e ficar provisório acampado no monte. Em todo caso, os dois montes são de tentação. Um é a tentação de Jesus, o outro é a tentação de Pedro. Pedro tentado a querer acomodar-se na tenda provisória. Jesus sobe este monte para, eu vou usar umas expressões muito da pregação dos grandes pregadores do tipo Padre Antônio Vieira. Esse aqui é a desforra de Jesus diante do mal, diante de Satanás. É a desforra. Jesus ressuscitado vai lá. O time dele está quebrado. Eram 12, só tem 11. Mas ele vai com o que tem. E ele agora é Senhor ressuscitado. Encontra os discípulos. As mulheres que deram a notícia para os discípulos, que pensavam que as mulheres estavam desvairando, era um desvairio, estavam fraquinhas da cabeça, e as mulheres persistem. A notícia da madrugada que as mulheres dão aos apóstolos, aquela notícia vai perpassar 40 dias a vida dos apóstolos, e aquela notícia culmina no dia em que Jesus os encontra no monte que ele indicou na Galileia. O mesmo que a igreja, Jesus parte de onde ele começou, e a igreja vai começar do marco zero de onde ele iniciou. E a igreja vai descer dali para a missão. Vamos lá? Você se prepare, porque o que vem agora é profundamente instigante. Versículo 17. Quando viram Jesus, leiam: prostaram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Os verbos viram, prostraram, duvidaram.
viram Jesus, prostraram-se, ainda assim alguns duvidaram. Os estudiosos de Bíblia, e mesmo no cristianismo primitivo, era muito comum nos primeiros séculos do cristianismo, alguém viajar para as terras onde o evangelho foi pregado, viaja, escuta a pregação do evangelho, se converte, vai para a terra dele, para a Ásia ou mesmo para a Europa, para lugares onde o evangelho não tinha chegado. A pessoa levava uma cópia do evangelho, isso no segundo, terceiro e quarto século, levava uma cópia do evangelho e começava a pregar, entusiasmado. Lá pelas tantas o povo começava a perguntar coisas desconfortáveis, do tipo: como é que os apóstolos que convivem com Jesus 3 anos, recebem toda a formação de Jesus, ele agora está ressuscitado, eles prostram-se e alguns ainda são visitados pela dúvida. Não é raro vocês encontrar nos grandes museus de história da Sagrada Escritura cópias de evangelhos e de textos bíblicos, onde eles tentavam corrigir, riscavam uma palavra desconfortável como essa e colocavam uma mais amena. Os grandes estudiosos de Bíblia dizem: como é que o evangelista Mateus ousou colocar uma expressão tão forte como esta, que essa dúvida é exatamente para desmantelar qualquer possibilidade de prepotência da igreja. Por quê? Porque ao longo da história, diz Bento XVI, ao longo da história, por vezes, muitos membros da igreja tentaram ser uma autoridade que representava Deus mesmo. Não era uma mediação para Deus, mas chegando na igreja, está pronto. E não, o caminho é mais exigente, a progressão ainda é mais profunda. Outros ainda, e hoje em dia está na moda, eu estou tratando, essa introdução toda é para falar o que eu vou dizer agora, que de novo um apelo medieval voltou para o cristianismo. Muitos querem transformar a fé cristã numa fé totalitária, uma fé dos que mandam na religião, falam e todo mundo se submete sem direito a questionar, ainda que os pregadores do evangelho falem a asneira que quiserem. Isso existe? Existe. Atualíssimo esse evangelho. Quando o evangelista diz que os discípulos viram, prostraram e ainda assim alguns duvidaram, é para dizer que nós, a igreja, vamos ser sempre formada por mulheres e homens que trazemos em nós fragilidade humana. Ninguém aqui é Deus, ninguém se confunde com Deus, e ninguém de nós aqui é um representante absoluto de Deus. Nós trazemos em nós fragilidades e temos que contar para os que nos escutam pregar o evangelho. Nós precisamos ser honestos e dizer assim: olha, não me ponha no centro, faça de mim uma ponte para você atravessar. Não é à toa que o Papa se chama pontífice, ponte, mas não faça de mim ponto de chegada, faça de mim ponte, pinguela, caminho, pedregoso, o que for, mas não faça de mim ponto de chegada. Existe uma crise no cristianismo atual, uma crise terrível. Hoje, com o advento das tecnologias de comunicação, o povo ama registrar alguns atos de fraqueza de nós pregadores e bombardear dizendo: cancela, elimina, excomunga, porque esse aqui não nos representa. Porque nós queremos uma igreja formada por gente naquele absolutismo totalitário de sistemas políticos rígidos e de guilhotina. Porque quem fala das coisas de Deus não pode ter uma nesga. Olha, nós temos que buscar as coisas de Deus
mas nós vamos sempre contar com, ter que lidar com a fragilidade uns dos outros. O padre mais santo, mais piedoso, o pregador mais santo, mais piedoso, terá lá na solidão do quarto dele sempre algumas situações em que ele terá que dizer ao Senhor Deus: perdão porque eu pequei. Daqui a pouco, antes da comunhão, depois de rezar o Pai Nosso, o sacerdote vai dizer: Senhor Jesus Cristo, tu disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa igreja. Padre, o sacerdote ou o pastor mais santo, ele terá sempre que confessar: Senhor, não olhe os nossos pecados, nós somos pecadoras, pecadores. Isso tira de nós a presunção de confundir-nos com Deus mesmo ou com o reino de Deus. Nós caminhamos para o reino, mas nós somos homens e mulheres necessitados de prostração. E tem muita gente que, quando a dúvida chega, a primeira coisa que ela faz: se eu estou com dúvida, se eu não sinto Deus, se Deus não está agindo na minha vida do jeito que eu queria, na minha saúde do jeito que eu queria, no meu casamento, na minha profissão, nas minhas ideias, na minha inteligência do jeito que eu queria, eu não vou conviver com esse Deus porque tem dúvidas em mim. Pois é exatamente quando a dúvida aparece, é hora da soberania da prostração. Amém? Amém. Reage. Reage. Não deixe de prostrar por causa da dúvida. Não deixe de prostrar-se por causa da fragilidade nossa, dos apóstolos do Senhor, pregadores do Evangelho. Não deixe de prostrar, pelo contrário, quanto mais se evidencia nossa fragilidade, de prostrados duvidando, proste-se você também. Hoje em dia, eu acho que eu nunca vi ninguém nunca prostrado na igreja. Acho uma pena que a gente tenha perdido isso. Eu acho ajoelhar-se pouco, prostrar-se é mais. O vergar, Bento XVI diz: verga o corpo para que a dúvida seja tensionada ao lugar último de onde ela cairá, na terra, um corpo morto que dependerá só da misericórdia de Deus e não das certezas absolutas e rígidas que eu carrego. Isso é maravilhoso. Isso aqui é o ápice da teologia da igreja e dos servos do Senhor. Se você não tem certezas, respeite suas dúvidas, mas prostre-se. Quando é que a dúvida é perigosa? Quando ela toma a direção da sua vida. Ela te habitar, não tem problema. Não ceda para ela e não dê a ela as rédeas da sua vida. Mas não pense que a sua caminhada está inválida porque elas existem. As suas dúvidas existem, sabe por quê? Primeiro, por um dado positivo. Porque Deus te deu a graça de ter inteligência. Deus não anula sua capacidade de fazer a pergunta mais mágica que criança faz. Por quê? Por quê? Para quê? Por quê? Não é isso? A liberdade de criança. Não perca. Quando Jesus diz que quem não se torna como criança não entra no reino de Deus, tem essa liberdade de perguntar por quê? Por quê? Para quê, Senhor? Mas vai andando, não deixa a dúvida te paralisar. Mas anda, pergunte por quê, o quê, para quê? Mas não deixe de caminhar e de prostrar. Amém? Amém. Está seguro? Prostre-se. Está frágil? Prostre-se também. Hoje, repito, tem muitos que gostariam que nós padres e que o Papa e os bispos estivéssemos a serviço de certezas rígidas e absolutas. Daqui um pouco nós vamos voltar na dúvida, depois de ver o resto do texto. Vamos lá?
Ainda assim alguns duvidaram. Versículo 18. Então Jesus aproximou-se e falou. A cena de Jesus, os discípulos prostrados, Jesus aproxima e fala, lembra as cenas dos milagres de Jesus, aproximando do leproso, do paralítico, do morto, e ressuscitou, e tocou, e ele levantou e andou, lembra? É aqui permitir que o Senhor toque você para além do domínio que as dúvidas impuseram sobre você. Parece que você está prostrado. Não, você não está prostrado adorando o Senhor, você está paralisado pela dúvida. É muito tênue o território da dúvida, do prostrado adorador para o paralisado, sobretudo na rigidez de suas certezas. Essa frase, se você não tem certezas a respeito de suas dúvidas, é de uma santa maravilhosa, Santa Edith Stein, maravilhosa, leia a biografia dela. Vamos, Jesus se aproximou e falou, vamos lá? Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Eu queria tanto que a igreja reagisse no versículo 18, vocês estão muito fraquinhos. Até antes de pedir para vocês reagirem, deixa-me ir ao salmo de hoje, na primeira estrofe, diz assim, depois da aclamação, do refrão, por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Primeira estrofe do salmo diz assim, povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria. Eu queria que vocês reagissem agora no versículo 18 do Evangelho de Mateus. Versículo 18. Então Jesus, vai igreja, aproximou-se e falou, brada, toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Isso aqui é a desforra de Satanás e de todos que ceifam os reinos deste mundo, dizendo que o reino é dele e nós temos que dobrar-nos a eles. O demônio, quando ele leva Jesus na terceira tentação, num monte muito alto, e mostra os reinos deste mundo, e diz, o Evangelho diz, mostrou-lhes os reinos deste mundo e sua glória, e diz a Jesus, tudo isso será seu, se te prostrares em adoração diante de mim, porque foi dado a mim. Jesus aqui não diz a frase reduzida do diabo, ele diz que os reinos deste mundo e sua glória foram dados a ele, mas Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, diz, aqui é um alcance que o demônio nunca poderá dizer a ninguém que os reinos do céu estão na mão dele. Quando muito ele pode mentir, porque ele é o pai da mentira, e dizer que ele é dono dos reinos deste mundo. Como as novas ideologias totalitárias dos últimos séculos começaram a tomar a formar um painel de modelo de organização da sociedade, reinos totalitários, com rótulo de cristão católico ou protestante ou evangélico hoje, querendo se confundirem com o reino de Deus. Isso existe? É disso que o Evangelho está falando. Que não há nenhum reino neste mundo que é de Deus porque é meu. Então submeta-se a mim porque eu represento Deus. É ao contrário, é de Deus primeiro. E todos nós aqui podemos e devemos estar sujeitos permanentemente a sermos deslocados, depostos, quando não somos instrumentos do reinado de Deus. O problema é, o que é a vontade de Deus? Essa é a dúvida. Essa é a dúvida. Todo mundo se arvora dizendo que sabe qual é a vontade de Deus. Eu convivi durante 23 anos na periferia de Aparecida de Goiânia e de Goiânia. Ajudava e colaborava na escola, nos postos de saúde. Eu me lembro do Jardim Nova Esperança, no caos do começo dos anos 90. Você pegava, foi a época
do domínio assim, da patrola vir manipulando os pobres a serviço dos sistemas atuais das igrejas evangélicas manipuladas, chegava aquele tipo de perfil de liderança mais frágil, despreparada, com precaríssima formação. O vereador tal, do deputado tal, do político tal, manipulava, colocava aquela liderança para ser chefe num postinho de saúde ou chefe, diretor de um colégio. A criatura não valia nada do ponto de vista de qualificação para aquela área. No dia dela ser empossada, ela já trazia a corte da igreja e diz assim: pessoal, eu queria avisar para vocês uma coisa. Eu não estou aqui porque eu quero. Eu falei para o Senhor que eu não queria, mas Ele me obrigou a vir aqui. E aí essa turma começou a pegar a saúde, a educação, a segurança pública. Hoje eles dominam, dizendo que estão lá em nome do Senhor. Estão lá em nome do Master. Não? Só que nós católicos entramos também nessa seara. Hoje há um catolicismo de cabresto, achando que o papel de nós pregadores católicos é colocar você, primeiro, a serviço da esquerda, como a igreja ficou a serviço da esquerda no Brasil, e agora querendo fazer a igreja ficar a serviço da direita do mesmo modo. Isso existe? Sai dessa. As autoridades daqui não representam Cristo. As autoridades daqui representam as articulações nossas, importantes. Você atua no seu campo de profissão, do seu trabalho, faça parte das organizações, entre, articule, debata, reúna, mas vai em nome da sua categoria e da área que você luta para melhorar. Mas não diga que você está lá em nome de Deus. Diga que você está lá em nome da corporação que você representa para ajudar o mundo a ser melhor. E que você quer um dia entrar no reinado de Deus, mas você está a serviço da organização do mundo por enquanto. Amém? Amém. Pode reagir. Pode reagir. Eu molho a goela porque vai ficar um pouquinho mais bravo. Versículo 19. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Isso, líderzinho político de partido nenhum e de igreja nenhuma nunca poderá dizer, e nem Satanás, só Jesus. Agora o versículo 19. Se ele tem autoridade, lá vem um portanto. É o mesmo que atenção. E aí vem uma série de verbos furiosos. Vamos lá? Bradando, lendo pausadamente. Portanto, ide e fazei discípulos, vai igreja, meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, vai, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei, vai, eis que eu estarei convosco todos os dias, e até ao fim do mundo. Ao fim do mundo. É uma pena, porque o português tem umas traduções que mutilam demais o texto. No latim, eis que eu estarei convosco. No latim fica muito melhor, eis que eu estou convosco. O verbo no presente. Na série de verbos que Jesus usa, eu não domino muito a gramática, é só para ver a autoridade do texto e não do meu domínio de gramática. Mas o ide, fazei, está verbos no imperativo, no presente do imperativo. Imperativo afirmativo do verbo ide, fazei, dá para os que escutam Jesus a ideia da soberania de Cristo. Ide e fazei é uma palavra forte de chefe da oficina de Nazaré.
O verbo fazer percorre os lábios de Nossa Senhora quando diz ao anjo: faça-se em mim segundo a tua palavra. José, no terceiro sonho, querendo fugir, José acordou e fez conforme o anjo lhe havia mandado. Agora Jesus termina e a última palavra de Jesus é fazei. Nós somos mulheres e homens do fazer, discípulas e discípulos dele, com dois movimentos: batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensina a observar. Presta atenção, minha gente, olha o versículo 20, leia comigo: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois no 20 diz: e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Ah não, Marcelo, tenha dó. Observar tudo o que vos ordenei. O catolicismo da classe média no pós Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, com vergonha das atrocidades que muitos cristãos católicos e protestantes fizeram, muitas barbaridades em nome de Deus e da religião, não fizemos? Muitos. Mais ainda, foi o ápice das atrocidades medievais. Bento XVI diz que a razão das atrocidades da Idade Média e nas duas grandes guerras, a razão foi porque muitos cristãos, gente revestida de poder e autoridade, confundiu o seu papel e a função da igreja não com o reino de Deus, mas com os reinos deste mundo. A igreja quis soberania mundana. E hoje de novo nós, pregadores do Evangelho, estamos atrás de soberania mundana. Nós pregamos o Evangelho e queremos seguidores e likes e patrocínio e dinheiro e doação, para nós fazermos as barbaridades de montar o reino da nossa glória, da nossa vaidade, do nosso narcisismo, da nossa manipulação, para nós pedir a vocês um dinheirinho para comprar mais um avião. Já tenho 4, mas preciso de mais um. É a coisa mais simples, não é não? E a gente submete a essa lógica. Jesus diz: olha moçada, vocês vão pregar o Evangelho, mas vocês não façam o que vocês querem. Vocês vão ensinar a observar tudo o que eu ordenei. O que ele ordenou? Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Foi isso que ele ordenou, não foi? Essa é a ordem, essa é a primazia do mandato dele. Essa é a superioridade do mandato dele, não é qualquer ordem. Por sua morte na cruz, Jesus tocou o abismo que existia entre a máxima distância entre Deus e o humano. Por isso ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Repito, é uma expressão de Bento XVI. Por sua morte na cruz, Jesus tocou o abismo da máxima distância que existia entre Deus e o humano. Instituiu a igreja para que a igreja seja instrumento para tirar obstáculos que impedem o humano de encontrar na vida dele a presença de Deus. Mais do que o poder da igreja, o poder do dízimo e da oferta, o poder do império que nós, a igreja, montamos, o cristão precisa encontrar é Cristo e a relação íntima com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O resultado do trabalho da igreja não é encontrar a igreja, é encontrar a partir da igreja a Santíssima Trindade e estabelecer uma relação pessoal com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma relação com Deus mesmo, muito mais do que com a opinião do padre, do pregador, do pastor manipulador de massas. Quando você vem à missa e volta,
Que lugar Deus ocupa no seu cotidiano ao longo da semana? Essa é a pergunta fundamental. Cadê em tudo que você vive ao longo da semana a presença viva e real do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te habita? Essa é a pergunta. Não é norma, não é regra, não é doutrina, não é oferta, não é dízimo, mas é relação sua com Deus. O problema é que a gente não quer relação com Deus. A gente quer um Deus que financie nossas ambições. E você vai se assustar com o que você vai ver agora. Vem comigo na primeira leitura para eu concluir. No versículo 4 da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Pegue lá. Você vai passar essa semana lendo o capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, porque isso aí tem que mexer muito com você. Vamos lá? Jesus apareceu aos apóstolos e está lá com aquele diálogo, preparando para ele subir para o céu. Versículo 4. Durante uma refeição deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós porém sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Versículo 6, leiam comigo. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus. A pergunta, brada igreja, olha a dúvida. Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos, os momentos que o Pai determinou com sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria até os confins da terra. Israel acabou! Israel pode existir hoje como nação, como direito da sua identidade, mas aquela relação com o Deus que fala com o povo através de Israel acabou. Agora é através da igreja que Jesus manda até os confins da terra. E o reino de Deus não é mais. O texto de Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, ele diz assim: os discípulos, Jesus está preparando-se para subir para o céu. Último discurso para os apóstolos. E eles olhando um para o outro, dizendo assim: e aí, cara, a gente vai deixar ele partir? Ele não vai agora dar um golpe de estado, gritar para as massas, e a gente vai descer furiosos lá para o templo de Salomão, e vai quebrar aquilo tudo, expulsar todo mundo, e vai matar Herodes, Pilatos, expulsar o Império Romano, expulsar quem está no templo de Jerusalém e não faz as coisas do jeito que Jesus quer, e ele não vai ocupar o trono de Davi, ele não vai agora mandar bombas sobre a faixa de Gaza inteirinha e limpar e fazer um resort. Era agora que vai restaurar o reino em Israel. Bento diz: 3 anos de seguimento, as velhas expectativas não sofreram um vergar-se na direção do que ele ensinou. Há quantos anos você está na igreja e sua mentalidade é a mesma? Há quantos anos você segue Jesus e o único interesse seu seguindo Jesus é: de boa, agora o Senhor vai atender o que eu peço há muitos anos? Há quanto tempo você segue Jesus com expectativas velhas que não correspondem ao que Ele quer, ao que Ele deseja? É agora que vai restaurar o reino de Israel. E eu termino. Eles queriam que Jesus sentasse no trono de Davi, e Ele subiu e sentou no trono de Deus mesmo. Eles esperavam que Jesus fosse restaurar a monarquia davídica, o poder de Davi, e ele senta-se à direita do Pai. De Davi, ele não é um descendente para recuperar o trono de Davi.
de Davi ele se torna não descendente, mas Senhor, Kyrios. É a hora que verga as autoridades mortas há 1000 anos nos túmulos para dizer: a Ele a soberania, o poder, a glória para sempre. Amém. Amém, igreja? Amém. Reage, igreja. Amém. Reage. Não existe nenhum reino neste mundo, nem da esquerda, nem da direita, nem da monarquia, nem da democracia e nem da república. Não existe um reino neste mundo que se confunda com o reino de Cristo. Amém? Amém. Amém? Amém. Todos podem ter coisas boas, e todos seguramente têm muitas coisas para serem aperfeiçoadas e corrigidas. Amém? Amém. Todos. Não existe uma ideologia pura, perfeita, purificada na peneira da vontade de Cristo. Não há ninguém aqui na terra que possa dizer: eu estou aqui porque Deus me mandou e vocês me engulam, porque eu represento Deus aqui nesse negócio. Ninguém. Por mais santo, por mais de bom propósito que seja, ninguém aqui se confunde com o senhorio de Cristo. Até porque o senhorio de Cristo, na minha vida e na sua vida, ele deverá estar primeiro onde? Aqui. Mais do que na ordem dos territórios geográficos, geopolíticos, econômicos, sociais e militares, o senhorio e a soberania de Deus deve estar onde? Aqui. Dentro de você. Deixa Ele reinar. Incline a sua cabeça. Estabeleça uma profunda e íntima comunhão com Ele agora. Fale com Ele. Abra-se a Ele. Aceite o senhorio dEle em sua vida. Diga para Ele que mesmo que você carregue dúvidas, e que as dúvidas vão mudando ao longo da sua caminhada, você não quer nunca deixar de segui-lo e de prostrar-se para adorá-lo, para dar a soberania para as suas dúvidas, e nem para as suas certezas absolutistas das ilusões dos reinos deste mundo. Diga a Ele que só Ele é Senhor, que a Ele pertence a soberania em você, como Pai, Filho e Espírito Santo. Renove sua aliança. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma tua direção. Senhor, venha o Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz, vamos fazer. Podes reinar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Põe a mão no coração e canta: reina, podes reinar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim.